Olá, estamos de volta, como sempre, com a permissão do Divino Krishna, da Suprema Personalidade de Deus, pela orientação de Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus, de Krishna para o Ocidente, e do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2. Hoje vamos ao verso 47, para a nossa iluminação de nossa alma, da nossa posição constitucional. Eu sou uma alma Ram Brahman e estou aqui neste momento para executar a minha ação, o meu dever prescrito, sem esperar nada em retorno. E justamente hoje o verso 47 vai falar sobre esse dever prescrito, esse dever que é prescrito para nós e que nós não devemos exigir frutos de nenhum trabalho devocional que ofertamos a Deus. Vou fazer minhas reverências para iniciar a leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por favor, aceite minhas humildes reverências à Suprema Personalidade de Deus, que ditou o Bhagavad Gita para Arjuna na batalha de Kurukshetra. Verso 47. Tens o direito de executar teu dever prescrito, mas não podes exigir os frutos da ação. Jamais te consideres a causa dos resultados de tuas atividades e nunca te apegues ao não cumprimento do teu dever. Então, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, conversando com Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra, ele disse, trocando em miúdos em palavras simples, pedindo a permissão de Krishna para fazer essa dissertação. Krishna diz, olhe, faça o seu dever prescrito, faça com amor, faça com o sentimento de cumprimento do seu dever, mas não pense jamais que é tu que realiza tudo. É tu que és responsável por tudo que tu fazes. Geralmente a gente pensa que nós somos o tudo de todas as nossas atividades. Sou eu quem faço, sou eu quem realizo, sou eu quem executo, eu sou o proprietário dos frutos dessa ação, eu sou o máximo, porque eu estou fazendo para ser aplaudido pelas almas condicionadas. Esse geralmente é o pensamento nosso, de fazer e ser o desfrutador das atividades, quando na realidade isto é uma mera ilusão. Por quê? Deus está acoplado em nosso coração. Na Bhagavad Gita ele diz, eu estou sentado no coração de todos com uma grande alma. Eu sou o Senhor do Universo. Eu sou a testemunha, ou seja, ele testemunha tudo. Eu observo, ele observa tudo. Eu testemunho, observo, eu controlo. Então, aquele que observa, aquele que é a testemunha, aquele que controla é o Senhor do Universo. Chamado na filosofia védica de Jagannatha, Senhor do Universo, Jagannatha. Então, o Senhor Jagannatha, Deus Krishna, é o que realiza, porque se Ele está no meu coração e se Ele é a grande alma na pequena alma, se eu executo, eu não executo, eu sou um instrumento de Deus apenas. Vamos ver o que Srila Prabhupada nos diz aqui. Deveres prescritos, trabalho por capricho e inação, ou seja, não fazer absolutamente nada. Os deveres prescritos são atividades impostas segundo os modos qualitativos da natureza material adquiridos pela pessoa. Trabalho por capricho significa ações sem a sanção da autoridade. E a inação significa não executar os deveres prescritos. Por quê? Porque a gente nasce aqui nesse plano material e a gente tem um Dharma
para cumprir. Uma missão, um dever prescrito. E aí a gente não quer cumprir. A gente quer se esquivar. A gente quer procrastinar. A gente não quer lutar a nossa batalha de Kurukshetra. E aí o que é que acontece? O Senhor aconselhou a Arjuna não ficar inativo, mas executar seu dever prescrito sem se apegar ao resultado. Alguém que se apega ao resultado de seu trabalho é também a causa da ação. Assim ele desfruta ou sofre os resultados dessas ações. Se você se liberta desses resultados, se você entrega para Deus, dizendo, Deus, Tu estás no meu coração, como foi explicado anteriormente. Bem, é assim que eu entendo e é assim que eu executo comigo. Tu estás no meu coração. Eu estou aqui fazendo essa leitura meditativa sobre a Bhagavad Gita, tentando explicar, lendo o significado de Srila Prabhupada, importantíssimo, que nos ajuda, como eu estou lendo agora, a compreender o que o Senhor Krishna diz nos versos. E eu vou achar que eu é que faço isso tudo, que eu que escrevi esse livro, que eu que faço o significado, que eu sou a mais inteligente, porque eu estou aqui compartilhando o Bhagavad Gita conosco, comigo e com todos que têm o auspício momento de ouvir esse áudio, esse vídeo caseiro, Luz e Espiritualidade no YouTube. Então, nada sou eu, nenhuma ação pertence a mim. Por quê? Porque os deveres prescritos, eles incluem os trabalhos de rotina, trabalhos de emergência e atividades desejadas. Então, eu desejo fazer esse trabalho. Então, é meu dever prescrito, 3 vezes por semana, publicar os versos da Bhagavad Gita aqui no Isa Espiritualidade. Eu me sinto muito feliz, muito bem. E acredito que Deus deve estar satisfeito comigo, porque eu sinto santosha, autossatisfação. Eu não tenho preguiça de vir aqui gravar. Pelo contrário, quando acontece algum processo meu, doença, gripe ou qualquer outra coisa, que me impede de usar a voz, que me impede de ter energia para vir aqui, para executar com todo amor, devoção e gratidão, eu sinto falta, eu me sinto inativa. Por quê? Porque Deus me dá muito e eu apenas dou pouquíssimo de volta para Deus. Porque a minha relação com Deus é uma relação que deve ser equânime, deve ser equilibrada. Se Deus, Ele me protege, Ele me dá prosperidade, Ele me dá o dakshina financeiro, prosperidade de Deus, dakshina, que vem, entra na minha vida, onde tem o alimento, onde tem a casa, onde tem a comida, onde tem tudo que eu necessito. Vida simples, pensamento elevado. E aí, o que é que eu vou fazer para Deus? Nada? Eu vou ficar inativo? De pernas para cima, balançando na minha rede, debaixo de um pé de coqueiro? É assim que eu vou responder para Deus? É assim que eu vou trabalhar para Deus em serviço devocional? Absolutamente não. Trabalho de rotina executado como obrigação segundo as prescrições das Escrituras Sagradas, sem desejo de resultados, é ação no modo qualitativo da bondade. Agir no modo da bondade é eu faço para Deus e me desapego dos resultados, porque os resultados a mim não pertencem, porque quando eu me apego a esses resultados, eu me apego a ficar esperando que isso dê um fruto maior, que vá acontecer algo na minha vida, que eu vá ser aclamada, elogiada, e isso é falso prestígio, isso é falso ego. Você querer fazer para ser elogiada pelas almas condicionadas. Você tem que agradar a Deus, como diz meu mestre Mokichi Okada. Tenha Deus como a ação da sua vida. Não se preocupe com o que os outros dizem sobre você, mas se preocupe com o que Deus pensa acerca de você. Então existe esse trabalho no modo da bondade, que é um trabalho desapegado, onde você faz para servir a Deus e deixa que Deus dê direcionamento aos frutos desse trabalho. Trabalho visando resultados torna-se a causa do cativeiro. Toda vez que eu espero um resultado, eu me prendo ao resultado, eu me condiciono no modo da paixão e da ignorância, motivo pela qual não é auspicioso, ou seja, não é divino. Todos têm o direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve-se agir sem apego ao resultado,
pois tais deveres obrigatórios abnegados, sem dúvida, conduzem a pessoa ao caminho da libertação. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu entrego para Deus em amor, devoção e gratidão. Fazer por amor, devoção e gratidão, simples. Mas quem faz? Não, eu vou fazer porque eu trabalho em certo lugar e no final do mês eu ganho aquela quantia. Então, aquela quantia tem que vir bem direitinho no meu contra-cheque. Se não vier, aí vai rodar a baiana. Claro, eu trabalho, eu tenho direito, certo? O trabalho eu tenho direito. Mas esse trabalho que não condiciona a gente a resultados é um trabalho auspicioso, um trabalho que o próprio Krishna diz aqui: execute seu dever prescrito, mas não podes exigir os frutos da sua ação. O Senhor aconselhou que Arjuna lutasse por mero dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é outro aspecto do apego. Esse apego nunca leva alguém ao caminho da salvação. Toda vez que eu me apego à situação. E quando eu me apego à situação, eu não vou obter o meu caminho da minha salvação. Porque o desapego é que é a libertação. Até rimou. Qualquer apego positivo ou negativo é a causa do cativeiro. Qualquer apego positivo ou negativo é a causa do cativeiro. Por exemplo, eu amo uma pessoa, então eu fico apegado àquela pessoa. Isso é um cativeiro. Você vai ficar o tempo todo dependendo que aquela pessoa lhe dê atenção, que ela lhe queira. Eu já passei por isso. E hoje, eu sinceramente falo que a única pessoa que eu quero me apegar é a Deus, porque Deus nunca me dá desprazer, como as almas condicionadas me deram. A inação é pecaminosa, ou seja, quando você não faz absolutamente nada, você fica procrastinado. Parabéns para você, você está estacionado. Aí nada acontece. Minha vida está na mesma, nada diferente acontece. Então, o que podemos fazer? Por conseguinte, lutar como uma questão de dever era o único caminho auspicioso que propiciaria a Arjuna a salvação. Portanto, lutar como uma questão de dever é o único caminho auspicioso, divino, que propicia a cada alma condicionada a sua salvação neste mundo material. Se desapegue. Verso 48. Desempenha teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Novamente, Krishna está falando aqui. Deus nos diz: desapegue-se de sucesso e fracasso. Mas a gente vive nessas dualidades. A gente quer ter sucesso, sucesso, sucesso. E não quer que o fracasso venha. Mas o fracasso vem porque no meio das suas ações, você vai ter que passar por esse aprendizado de fracasso para você saber lidar com as situações negativas. Então, lute e se desapegue. Entenda que a vida nesse mundo material, ela é feita de dualidades. Ó Arjuna, desempenha teu dever com equilíbrio, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade se chama yoga. Ou seja, yoga é você se unir a Deus em equilíbrio. Quando você quer se unir a Deus em desequilíbrio, quando você quer tratar com Deus de um negócio, Deus, olha, eu faço uma promessa, nada contra, eu já fiz, não me dei mal. Se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor me der aquilo outro, Deus vai e dá. E você depois vira as costas e bau, tchauzinho Deus, não quero mais saber de conversa com você. Isso é muito ruim, isso é muito péssimo para a nossa evolução como alma, porque isso é uma atitude condicionada do corpo material, você ser ingrato com Deus. Então, desempenhe seu dever com equilíbrio, abandone todo o apego ao sucesso e ao fracasso. Faça isso e você vai se libertar desse cativeiro terreno. Se una a Deus através de yoga, através de união a Deus através da equanimidade. Krishna diz a Arjuna que ele deve agir em yoga. E o que é yoga? Yoga significa concentrar a mente no Supremo. Vou repetir mais 2 vezes. Yoga significa concentrar a mente no Supremo, controlando os sentidos sempre perturbadores. Controlando os sentidos sempre perturbadores. E quem é o Supremo? O Supremo é o Senhor. E porque ele mesmo está dizendo a Arjuna que lute, a Arjuna nada tem a ver com os resultados da luta. Ganho ou vitória são da alçada de Krishna.
Ganho ou vitória da alçada de Krishna pertence a Deus, porque Deus é o desfrutador de nós. Deus nos criou para desfrutar de nós em nossos serviços devocionais. Ganho ou vitória é do interesse do Senhor Krishna. Então, seguir a ordem de Krishna é verdadeira yoga. A intuição, a voz que fala no coração, aquele momento que você diz, não, eu tenho que fazer isso, porque é isso que eu preciso fazer para me sentir feliz, porque eu estando feliz, eu faço Deus feliz. Quando eu me concentro a minha mente em Deus, em yoga. Então, a Arjuna simplesmente é aconselhada a agir segundo a ordem de Deus, de Krishna. E praticar este processo chama-se consciência de Deus. Você, toda vez que age para Deus, você está consciente de Deus. Simples. Sociedade Internacional para a Consciência de Deus. Agir em consciência de Deus. E somente por meio da consciência de Krishna, de Deus, que se pode abandonar o sentimento de propriedade. Por quê? Porque nada me pertence. Pertence ao Senhor Jagannatha, quando eu falei no verso passado. O Senhor Jagannatha é a testemunha, é o observador. Ele está ali, é como diz no Katha Upanishad, que ele fala dos dois pássaros na árvore. Um pássaro é Deus e outro pássaro é a alma, que somos nós. O pássaro maior, supremo, está observando o que o pássaro menor faz, só comendo fruto material. E ele está ali observando e vendo a seu comportamento, vendo suas atitudes, vendo tudo. Então Deus vê tudo, porque Deus é tudo. Então, por que eu vou ficar me preocupando com as pessoas, se tem o Supremo que toma conta de mim, está vendo tudo que eu faço? Então é uma coisa tão maravilhosa, né? Que aí a pessoa deve se tornar consciente de Deus e serve de Deus, em consciência de Deus, para que a gente possa se unir a Deus através desse yoga, dessa consciência de Deus. A pessoa deve tornar-se servo de Deus ou servo do servo de Deus, ou seja, ajudar na consciência de Deus, ajudar as pessoas a terem consciência de Deus, trazer essa consciência para a prática do dia a dia. Então, ninguém deve satisfazer a si mesmo, como é a regra no mundo material, não é assim? Eu estou feliz, o resto, não. Ninguém deve satisfazer a si mesmo, como é regra no mundo material, senão que todos devem comprazer Krishna, dar prazer para Deus. Esta é a regra transcendental, a regra que vai te libertar. Logo, quem não satisfaz Deus, Krishna, não pode observar corretamente os princípios de viver dentro de uma sociedade equânime, de uma sociedade equilibrada. Olha a nossa sociedade como está. Está equilibrada, está equânime? Não vou nem entrar nesse detalhe. Então, Arjuna foi aconselhado a agir como Krishna mandara que ele agisse. Vamos agir em consciência de Krishna. Vamos falar isso para as pessoas, vamos trazer as pessoas cada dia mais para se lembrar de Deus e nunca esquecer de Deus. Isso é consciência de Deus, consciência de Krishna, como Srila Prabhupada trouxe para o Ocidente essa consciência de Krishna, para que todos cantem os santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna, para que todos ajam em consciência de Krishna e não queiram ser Deus. Porque o pior de tudo é isso, que a gente quer ser Deus, quer controlar tudo e todos. Desapegue. Quando você desapega, sua vida se transforma como a minha vem se transformando passo a passo, a cada verso que eu leio aqui da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita. Verso 49, para terminar. Ó Dhananjaya, por meio do serviço devocional, mantém todas as atividades abomináveis bem distantes, e com esta consciência rende-te ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto do seu trabalho são mesquinhos. Aqueles que querem gozar do fruto do seu trabalho são mesquinhos. Aqueles que querem ser aplaudidos, aqueles que querem dizer assim, eu fiz isso, aquilo outro no meu trabalho, eu organizei isso, aquilo outro, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais astuto, eu sou aquele que faz. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Aquele que de fato entendeu a sua posição constitucional como servo eterno do Senhor, abandona todas as ocupações e passa a agir apenas em consciência de Deus, de Krishna. Como foi explicado, Buddhi Yoga significa transcendental serviço amoroso ao Senhor. Adquirir Buddhi Yoga, ou seja, se unir a Deus através da inteligência, Buddhi
de entender que eu sou uma alma, serva de Deus. Isso é o serviço transcendental, amoroso ao Senhor Deus Krishna. Esse serviço devocional é a atitude correta tomada pelas entidades vivas que somos nós. Apenas quem é mesquinho deseja gozar o fruto do seu próprio trabalho, simplesmente para aumentar seu enredamento no cativeiro material. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Se lembra dessa música de Rita Lee? É exatamente isso aqui. Executando-se o trabalho em consciência de Krishna, de Deus, todas as atividades são abomináveis. Excetuando-se o trabalho em consciência de Krishna, a única exceção que não faz você se enredar é você trabalhar em consciência de Deus. Excetuando-se o trabalho em consciência de Deus, Krishna, todas as atividades são abomináveis porque continuam prendendo o autor ao ciclo de nascimentos e mortes. Apego, vai e volta, roda de sansara, igual a roda gigante, uma roda gigante. Rodando, para, desce da cadeirinha, vive a sua vida aqui no mundo material, você faz um monte de coisa, plá, 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 chegou a velhice, falece, volta de novo nessa roda gigante, para de novo no plano terreno, desce da roda gigante. Isso é a roda de sansara, que prende você a esse apego, que prende você a achar que você é o autor de todas as coisas que você faz. E não é, porque Deus está no seu coração. Deus comanda você. Você é comandado. É como um Muppet. Sabe aqueles bichinhos que fica... a gente fica utilizando eles para eles fazerem, né? Ficar lá os bichinhos dançando e a gente... É assim que Deus faz. A gente é como se fossem uns fantoches. Né? Chegou a palavra, gratidão, Krishna. Fantoche. Então a gente é os bonequinhos e Deus é quem coordena os pauzinhos do bonequinho para ele ir dançando, para ele ir fazendo, para ele acontecendo. E assim se dá nesse processo. Então jamais devemos, portanto, achar que somos a causa do nosso trabalho. Tudo deve ser feito em consciência de Krishna, para a satisfação de Krishna. Tudo é feito para Deus, para a satisfação de Deus. Ponto. Os avarentos não sabem como utilizar os bens materiais que adquirem por boa fortuna ou por trabalho árduo. A pessoa deve gastar todas as energias trabalhando em consciência de Deus, mas a gente gasta energia trabalhando para os outros. Chega em casa de noite exausto, não tem nem condição nem de abrir um olho para ouvir um áudio, um vídeo de uma Bhagavad Gita, ou de abrir um livro para se elevar. Estou morta, estou cansada, passei o dia servindo aos outros. Sirva a Deus. Inicie seu trabalho servindo a Deus, que eu garanto que você vai chegar em casa e você não vai estar exausto, porque você entregou os frutos do trabalho para Krishna, para Deus. A pessoa deve gastar todas as energias trabalhando em consciência de Krishna, e isso fará a sua vida um sucesso. Olha aí a Srila Prabhupada falando, faça da sua vida uma oferenda a Deus e sua vida vai ser um sucesso transcendental. Tal qual os avarentos, as pessoas desafortunadas não aplicam sua energia humana no serviço ao Senhor. Aplicam no serviço ao dinheiro, a servir, a chefe, patrão. Meu Deus, quando eu leio um verso desse, cada dia mais eu me conscientizo que a melhor coisa que tem, a melhor forma que tem de ser feliz é trabalhando para Deus, em consciência de Deus, porque Deus está no meu coração, como a grande alma na pequena alma, e Deus conduz a minha vida a seu bel prazer. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu vou dizer, Deus, estou aqui, a sua serva, para fazer os serviços materiais, mas colocando o Senhor como centro de tudo da minha vida. Fisioterapia da alma. Entregue sua vida em oferenda a Deus, faça uma fisioterapia da sua alma, e aí a sua vida vai virar um sucesso, como já foi dito aqui por Srila Prabhupada. Pratique, teoria, prática e resultado. Eu venho praticando já há algum tempo e minha vida, graças a Krishna, em consciência de Krishna, tem mudado consideravelmente. Eu posso sentir isso no meu coração, essa autossatisfação, chamada de Santosha, que é uma das ferramentas de yoga como estilo de vida, para que a gente possa se sentir feliz em servir a Deus e a mais ninguém, e aplicar esses versos nas nossas vidas, aplicar nessa vida prática do dia a dia, para que a gente possa cada dia mais ter essa consciência de Deus, ter essa convicção de que Deus é o desfrutador de tudo, Ele é o Senhor de tudo.
Com gratidão eu encerro mais um dia, de muita gratidão mesmo, de saber que eu posso agir em consciência de Deus e fazer a minha vida virar um sucesso. Gratidão.